O entrevistado de hoje é Antônio Celso de Freitas, de 51 anos. Por aí já deu para você perceber que nós vamos falar de uma boa ideia. Ele é dono da Sutache e detesta ser chamado de Celcinho. Não tem isso não. Não tem nada de detestar, não. As pessoas mais íntimas me conhecem por Celcinho e outras pessoas me chamam de Celso, mas tá tudo bem aceito, não tem problema algum, não. Aos 12 anos, o Celso subia na traseira dos caminhões. Explica pra gente. Aqui no bar, nós era muito voltado para a zona rural. Nós não tínhamos ainda as grandes indústrias, os grandes empregos que oferecia. Oferecia mais emprego, era a zona rural. E, então havia muito plantios. Então a Agroceres ainda funcionava e os fazendeiros plantavam as palhas, e essa manufatura de palhas plumas, que é a fábrica de palha, que era o Sr. Jair Toledo, falecido Sr. Jair Toledo, ele ia para as fazendas e cascavam o milho e traziam para o seu trabalho a palha, para fazer a palha de cigarro. Então a gente já saía muito cedo. Aos 12 anos, eu já agarrava na traseira do caminhão, subia para chegar até as fazendas para a gente cascar o milho. Uma brincadeira bem diferente do que hoje a criançada pratica na rua. Na época, o trabalho para mim era uma brincadeira, era uma diversão. Não só as meninas, namoradas, que queriam saber onde é que eu trabalhava, me perguntavam onde eu trabalhava. Então, eu achava o nome Manufatura de Palhas Plumas muito bonito. E isso fazia com que ninguém me perguntasse nada sobre isso, porque eles queriam entender que sabia o que era, eles não sabiam, não me perguntavam e eu ficava bem na fita. E os seus pais? Sempre fui criado com a minha mãe, né? E a gente tinha esse contato. O meu primeiro salário que eu recebi nessa manufatura de palhas plumas, que era a fábrica de palhas, eu tinha uma calcinha de bolso curto. Eu fui com ele, garrado na mãozinha, levando esse dinheiro para casa com medo de perder. Chegava em casa, dividia? Chegava em casa, entregava para minha mãe, que era pra gente fazer o nosso sustento. Filho único? Não, são uma família de 7 irmãos, mas nós tivemos um probleminha de, mais cedo às vezes até ser separado. Eu fui o último filho que fiquei com a minha mãe, e aí eu dei toda a atenção enquanto ela teve a sua vida de trabalhar e levar o sustento para dentro de casa também. Eu imagino que a Alexandra deve ter tido um trabalhão para tirar esse homem de casa. Eu estava precisando que alguém me pescasse mesmo, né? Mas eu participava muito de grupo de jovens e muitas vezes fui presidente do grupo de jovens lá no bairro São João, onde que era o meu reduto de moradia, e a gente sempre participou na comunidade e socialmente. Então eu vim conhecer a Alessandra nesse grupo de jovens. Você fez parte do encontro de jovens, já entrou na política, faz parte do conselho administrativo do bairro onde você mora e tem o cargo de diretor na Associação Comercial e Industrial de Ubá. Você sempre teve esse lado líder? Dentro do bairro São João tinha necessidade na época, nas políticas anteriores, eu muito criança sentado lá na beirada do bueiro lá, ouvindo as pessoas falar que tinha que trocar a luz do bairro São João, que era uma luz muito fraca que tinha na época, e aquilo ficava no íntimo da gente, da esperança, da expectativa de melhora, né? E depois, por coincidência, eu vim trabalhar, porque não foi feito esse trabalho de troca, eu vim trabalhar junto com a comunidade para a troca dessas lâmpadas. Aí nesse período, eu já era mais à frente, eu já estava trabalhando na Câmara Municipal, isso aí deveria ter sido por volta dos 20, 19 anos por aí. Eu já trabalhava na Câmara Municipal e teve essa oportunidade. Se a comunidade ajudasse com uma importância, uma pequena importância, na época, quem era o prefeito era o professor De Filippo. Ajudasse com uma pequena importância, trocaria essas lâmpadas de toda a comunidade, que tinha um aparelho que era nos postes que tinha que trocar. Então a comunidade pagaria por esse aparelho e a comunidade e a prefeitura, em parceria, que já havia na época do De Filippo, trocaria. E realmente aconteceu. Eu saí casa por casa pedindo uma pequena importância que a gente achava que tinha que levar para a prefeitura, né? Tinha pessoas que concordavam e tinha pessoas que brigavam com a gente, que não tinha necessidade disso. Outras pessoas que eram envolvidas na política. Você está fazendo uma coisa que não sabia da parceria que tinha que ser feito. Então daí para lá, nessas participações que a gente tinha, e nesse período eu já estava trabalhando, veio essa intenção, né, política. Na verdade, não era nem intenção política. Eu falo que eu sou mais um agente comunitário, participativo, do que até um agente político. Quando foi que você estava muito certo de que não, agora eu quero ser dono? Ora, isso custou muito ainda, Paulo. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Eu trabalhei também
no bar municipal, fui garçom. Também tenho a minha qualidade de garçom, na minha carteira de trabalho é constado como garçom. Depois disso fui trabalhar para a Câmara Municipal. Então, trazendo essa parte comercial que eu já trabalhava lá, né, a gente vê no dia a dia, eu vim trabalhar na Câmara Municipal. Lá, o meu salário que eu pegava da Câmara Municipal, eu comprava no comércio local produtos de cama, lençol, essas coisas, e revendiam. Então eu comprava com o meu dinheiro para fazer com que o meu ordenado melhorasse. Depois disso, eu já comecei a trabalhar também no comércio, que aí eu saí da Câmara Municipal para ser candidato a vereador. É por isso que eu saí da Câmara Municipal. Porque eu, com o cargo de comissão que eu tinha da mesa diretora, eu não podia continuar trabalhando dentro da Câmara Municipal. Era um risco? Era um risco que eu tinha feito. E eu fiz na época, eu apostei no risco. E as pessoas falaram, não, Celso, mas você vai fazer isso, largar o seu serviço para ser candidato. Que eu tinha que pedir afastamento, demissão mesmo, né? Do meu cargo da Câmara Municipal para ser candidato a vereador. E não tinha como voltar, porque é cargo de confiança da mesa diretora. Então, quando eu fiquei desempregado da Câmara Municipal e eu não consegui me eleger na época, eu conseguia trabalhar no escritório, que aí já não tinha mais a obra lá. Fui trabalhar até no escritório do Xavier Brandão. Quando eu voltei para o escritório, havia uma empresa lá que chamava LX, que era do Xavier Brandão, de caçamba. Ele, como empreendedor, ele viu esse empreendimento, acho que foi no Triângulo Mineiro, e trouxe esse empreendimento para o bar. E precisava de alguém que alavancasse esse serviço. Que ninguém conhecia o serviço de caçamba aqui no bar. Então eu peguei a bicicleta, voltei para o escritório, né, porque eu era funcionário de escritório, mas viajava só para dar um complemento. Não era representante, na verdade. E vinha trabalhar com esse sistema de caçamba. Indo nas obras de bicicleta, passei a mão numa bicicleta e em todos os bairros. Onde é que tinha um batido de martelo numa obra, eu levava um cartãozinho da LX para falar sobre o serviço e deixar o serviço à disposição. Nesse período é que eu comecei, paralelamente, a trabalhar com a possibilidade de colocar uma indústria de confecção de lençol e colchas. Que quem me recebia nas residências para fazer os pagamentos das caçambas não eram os maridos, eram as mulheres. E eu vi nisso uma possibilidade de mostrar o produto meu, que eram as colchas, lençol, que eu fazia. Então, paralelamente, não escondendo do proprietário, que é o Xavier Brandão, eu fazia esse trabalho. Até chegar a um ponto que ficou difícil para levar as duas coisas e eu ter a necessidade de falar com o proprietário, que é o Xavier Brandão, olha, e ele também tinha uma outra necessidade de uma outra pessoa para colocar no meu lugar, falar, então vou trabalhar só com serviço de coxa. E abracei a causa mesmo. O espírito empreendedor florou, falar, então eu vou trabalhar. As pessoas na época falaram, nossa, o Celso é louco, largar os serviços e trabalhar com isso. E eu tenho aqui a dizer para você que a primeira máquina que eu comprei para fazer os meus produtos, eu não tinha o dinheiro para ela. Eu já trabalhava há tanto tempo, mas não tinha. Eu tive que ligar para o meu patrão que me desse crédito. E eu falei para ele, olha, Xavier, se eu comprar uma máquina aqui e não der conta de pagar, você paga para mim e desconta no meu salário depois? Aí ele falou, no ato ele falou, não, pode ficar tranquilo, pode comprar a máquina aí, se você não der conta a gente faz isso. Porque eu tinha medo de comprar uma máquina e não dar conta de pagar. São Xavier Brandão. Aí ele pegou e falou, não, pode comprar a máquina. Então a Maria Luísa, esposa dele, sempre esteve muito perto da gente, nos dando apoio. E eu comprei a primeira máquina. Aí estava com a Alexandra, liguei para ele, olha, estou aqui tentando comprar uma máquina, você... Há possibilidade? Aí a pessoa me vendeu a primeira máquina, nós fomos para casa e ainda ficou na dúvida de que fazer. A minha ideia, do que eu já vendia no passado, igual eu trabalhava na Câmara, lençóis que eu comprava e revendia, era trabalhar com parte de cama. Mas assim mesmo o medo, a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada, ficou muito insegura de fazer. Ela não tinha pensamento nenhum disso. Se nada der certo... Se nada der certo, ela não tinha pensamento nenhum. Aí ela começou a fazer blusas, chegamos a fazer até camisas. Algumas blusas para vender. Mas eu cheguei perto dela e falei, não é isso que eu quero. Eu preciso vender lençol, colchas, porque eu já tenho esses clientes. Eu não consigo vender roupa. Eu já tenho os clientes disso, que eu comprava aqui no comércio de Ubá e revendia. Quer dizer, alguns clientes eu já tinha.
E eu queria voltar a esses clientes oferecendo um produto agora fabricado por mim. E ela? E ela insistindo em fazer brusas, vestuário. E você? E eu insistindo em fazer colchas e edredom. E qual foi o caminho? O caminho foi que nós chegamos com a Cidinha, a irmã dela trabalhou com a gente também, estava sempre junto, que eu conhecia as duas juntas, ela também trabalhava, ela sabia costurar. Aí tirei essa ideia, aí tive a oportunidade de comprar as primeiras peças de tecido. Na época eu fui na Eldorado Tecido, comprei meia peça de tecido. Eu falei, se não me vende, eu não posso comprar uma peça inteira. E eles querendo me ajudar, eu comprei meia peça de tecido de cada, levei para lá para a gente fazer o nosso primeiro produto. Aí que veio a ideia da gente contratar com o Antônio lá, que é o proprietário, e alugamos lá e colocamos a nossa primeira loja ali na Coronel Júlio Soares. É uma lojazinha de teto baixos, mas que muito nos acolheu e muito nos ajudou. Fora do centro comercial, mas a tendência daquilo que a gente já tinha de venda a residências e de venda já no casarão, que era um casarão que nós tínhamos ali, que nós morávamos, e a Alessandra morava e nós produzíamos o nosso produto, já dava uma base para a gente colocar a loja. Então nós colocamos a primeira loja ali, que era de recém-nascido. E essa loja nossa, ela até chama Toque de Anjo. Nós temos um grupo, hoje nós somos um grupo, nós temos a Sutache, que faz o nome Fantasia. E temos a Toque de Anjo. É Sutache. A escrita é S-O-U, mas a pronúncia é Su. Porque na verdade quando nós iniciamos, Paulo, ela chamava Sublime. Por que Sublime? Eu queria abraçar, existe na nossa marca, se você ver, até está aqui, ó, um abraço do S e o G. O S aqui representa a minha pessoa, Celso, porque era sublime. E sublime, quando você olhar no dicionário, é Celso. Celso é o meu nome, que é Celso. Então eu peguei o S do meu nome, né? Sublime, que é o S, que no dicionário se transformaria em Celso. E o sobrenome da Alexandra, que é Guimarães, que na época em Juiz de Fora tinha uma indústria que chamava Ferreira Guimarães, que vendia tecido. Eu achei que esse Guimarães nos daria uma força muito grande de idealização por causa da tendência do Ferreira e Guimarães. Gente, ele não é nada, né? Bobo. Só que quando eu fui fazer o registro da marca, já existia esse registro já, da Sublime. Não podia registrar Sublime mais. Eu não queria perder esse enlaço aqui do abraço do S e o G. Quando eu cheguei para registrar, para fazer esse registro, a palavra sublime era aberta embaixo. Eu tive que fazer o fechamento e deixar só a palavra Sutache. Que aí eu falei com o Cristiano na época, então é até bom que fica um ponto de equilíbrio. É uma palavra arredondada, então ela vai balançar, mas não vai cair. Nós estamos contando, gente, isso aqui, porque foi uma história mesmo, é uma história vivida e real. O ponto de equilíbrio termina na cama. Quem é o Celso no universo da sua empresa? Olha, a gente veio de famílias muito humildes, muito tranquilas, muito simples, e isso não me modificou. Eu continuo o mesmo Celso de venda à residência. Nós colocamos a nossa loja lá em Senador Firmino, nós somos 3 lojas. Hoje nós colocamos a necessidade da minha saúde e tudo. Houve necessidade de eu colocar uma loja em Senador e pedido da comunidade lá que queria a parte de vestuário. Eu acho que quando a pessoa não tem a dificuldade, ele cai no acomodismo e a zona de conforto, ele para. Eu comecei a trabalhar com a minha empresa Sutache, foi na época da URV, você acredita isso? Que era a troca da moeda que nós estávamos no país. Então, toda semana o URV tinha um valor diferente. Eu tinha que contabilizar o produto na época já era cruzeiro, né? Então foi uma época muito difícil, que todo dia tinha alteração. Uma época difícil de vender, que cada dia o produto subia mais um pouco. Saí do centro da cidade e ir para a Avenida Padre Arnaldo Jansen. Também houve um crescimento na dificuldade. Por quê? Eu coloquei a firma na dificuldade da troca de moeda, do URV. Fui lá para cima de conquistar clientes novos. Eram riscos calculados? Eram riscos calculados, mas necessários. Eu tinha que abrir uma porta para escoar a minha produção. Você tem esse lado popular, mas o Celso tem vaidade?
Não, eu não tenho vaidade não, de falar. Tem algumas pessoas que cobram de mim, até por coincidência, uma historinha engraçada. Uma cliente minha, que eu já atendo ela há mais tempo, ela chegou dentro da minha loja outro dia, essa menina me contando, tá? É a minha funcionária. Que ela foi lá fazer um pagamento, que eu tinha ido atrás dela e tal. Ela foi lá porque ela é cliente minha residencial. Mas aí ela foi na loja. Ela virou pra menina e falou: mas eu não sabia que ele era dono, não. Isso é bom. Eu nunca quis falar pra ela também, não. É a vaidade. Eu não tenho necessidade de falar que eu sou o proprietário, que eu sou o dono. Celso, são 3 lojas, um casamento feliz. Filhos? Tem uma menina, a Marcela, ela que vai ser a sucessora dessa situação. A Marcela é muito envolvida, ela gosta de participar, de ver modas. O Celso se considera um empreendedor feliz? Sou feliz por isso. Sou feliz pelos atropeços. Sou feliz pela saúde, né? Então, as turbulências existem, mas existe a possibilidade de erguer e levantar. Ser dono é isso, é ter o prazer de trabalhar por conta própria. Celso, parabéns. Obrigado.